Olá pessoal, meu nome é Thalita e este é meu grupo, composto pelos integrantes Gustavo, Leiane, Otávio e Renis. E referente ao projeto interdisciplinar de 2023, nós desenvolvemos um to-do list universitário que trata-se de um aplicativo focado em contribuir para uma melhor organização em torno de atividades e conteúdos didáticos referentes ao ambiente acadêmico que o usuário frequenta. Seu desenvolvimento se deu a partir da análise de como um mau gerenciamento de tarefas e compromissos podem afetar o rendimento do aluno, bem como a sua saúde mental, considerando que a longo prazo isso desencadeará estresse, ansiedade, uso abundante da memória, entre outras problemáticas. Então, com o uso do aplicativo, essas questões podem ser amenizadas e, consequentemente, proporcionar uma rotina mais harmônica em vista da sua praticidade em organizar tarefas. Agora iremos falar da engenharia de software e vamos passar por alguns tópicos. O formulário de proposta do projeto, que é um documento que resume os principais aspectos e objetivos do projeto, incluindo descrição, escopo, cronograma e recursos necessários. Os riscos, que são os eventos ou condições incertas que podem ter impacto negativo no projeto. O gerenciamento de riscos envolve identificação, avaliação e planejamento de respostas aos riscos. As técnicas de levantamento de requisitos, que são os métodos usados para identificar e documentar os requisitos de um sistema ou projeto, como entrevistas, observação direta e prototipagem, regra de negócio, a gente vai passar por ela, que são as diretrizes que orientam o funcionamento de um sistema ou organização, definindo condições, cálculos e decisões. Vamos falar dos diagramas, representações gráficas utilizadas para visualizar informações como diagrama de caso de uso, sequência e classe, entre outros. Vamos passar por relatórios, que são os documentos que apresentam informações detalhadas sobre um assunto específico, como análise, resultados e recomendações. E vamos falar dos requisitos de hardware e software, que são as especificações e características necessárias para o funcionamento dos sistemas, incluindo componentes físicos e software necessários. Vamos falar da metodologias ágeis, como por exemplo a Scrum, abordagem de desenvolvimento de projetos baseada em ciclos curtos e iterativos, com ênfase na colaboração, transparência e adaptação contínua. E demonstrativo do aplicativo, que vamos apresentar o protótipo que mostra o funcionamento dele com as características que foi desenvolvidas. Bom, falando então um pouco sobre o escopo do trabalho e o formulário de proposta do projeto, o objetivo é criar um aplicativo de lista de tarefas universitária que irá auxiliar os estudantes na organização de suas atividades. Então, o aplicativo ele deve ser intuitivo, fácil de usar e deve permitir que os usuários possam criar, editar e excluir essas tarefas de forma simples e rápida. Além disso, o aplicativo também vai conter alguns recursos adicionais, como o calendário, onde ele vai conseguir visualizar as entregas de uma forma muito mais simples, e também o auxílio de flashcards para os estudos. Aqui no formulário de proposta, a gente dividiu algumas coisas, algumas tarefas e os responsáveis por cada uma delas. Ainda falando sobre o escopo, nós temos que definir quais são os riscos que nós vamos assumir ao desenvolver a plataforma e disponibilizar ela, Então, aqui a gente fez uma tabela com algum desses possíveis riscos, como, por exemplo, a perda de dados. E em cada coluna também, na terceira coluna, nós temos a solução que a gente vai implementar. Então, no caso da perda de dados, uma das soluções que a gente pode adotar é a implementação de um sistema de backup frequente em nuvem. Logo na coluna seguinte, nós temos cada responsável também por cada um dos possíveis problemas. Agora, sobre os requisitos funcionais, o nosso sistema ele não é complexo, então definimos algumas coisas básicas como requisitos funcionais, por exemplo, gerenciar disciplinas. Então ele vai ser capaz de adicionar, editar e excluir essas disciplinas que ele criar, gerenciar tarefas e gerenciar os flashcards também, além de, claro, efetuar login. Sobre os requisitos não funcionais, nós resolvemos colocar aí o desempenho como uma coisa muito importante. Então o sistema deve ter um tempo de resposta rápido, a disponibilidade também e a usabilidade dele, que deve ser bastante intuitiva. Nas regras de negócio, a gente colocou que o usuário ele não pode criar uma tarefa com data inferior à atual e também só vai poder criar tarefas quem estiver logado no sistema. Sobre o diagrama de caso de uso, nós temos o aluno
e o representante, onde a ideia é que o representante consiga criar tarefas que todos que estejam vinculados àquela disciplina consigam visualizar, né? Além disso, o próprio aluno vai conseguir criar seus próprios flashcards, suas próprias tarefas e suas próprias disciplinas. Bom, segue aqui um esquema do nosso diagrama de classes. Veja que é bem simples. Temos aí disciplina, tarefa, aluno e flashcard. Essas 4 entidades também vão ser representadas no MER. Em seguida, a gente tem o diagrama de sequência, onde o aluno vai conseguir acessar a plataforma e criar suas tarefas através do GUI, né, das tarefas, pelo aplicativo. No final vai seguir o fluxo. No final a gente vai ter aí a conexão com o banco, onde vai ser adicionada essa tarefa no banco, ou editada e excluída, vai ter essa atualização. E do banco a gente vai refletir novamente para as tarefas na aplicação. Por último, temos o diagrama de atividade mostrando o caminho feliz, onde a ideia é que o aluno clique no botão da nova tarefa, insira suas informações, coloque a data, e a partir do momento em que ele salvar, ele consiga visualizar a tarefa criada numa lista e também no calendário. Nosso último diagrama é o diagrama de implantação, que vai mostrar como o nosso sistema está arquitetado, né? Então, basicamente, tem a aplicação como instalado no dispositivo do usuário, que é o client, a aplicação base que vai estar no Firebase com código fonte e o banco de dados também do Firebase, fazendo essa vinculação entre os três. E aí a gente tem também os nossos relatórios, que não vão ser impressos, mas vão ser visualizados na aplicação, onde vamos ter separado aí a lista de tarefas concluídas, a listagem de tarefas pendentes e os relatórios de tarefas por disciplina. Agora, em relação aos requisitos de hardware e software, teremos primeiro, né, falando do servidor, ele não está aqui mencionado, porém, ele ficará o banco de dados no Firebase, tá? E em relação aos requisitos do cliente, teremos como requisito o dispositivo, sendo ele um smartphone ou tablet com sistema operacional Android, de versão 4.4 ou superior, com um mínimo de 1 GB de memória RAM, armazenamento disponível, só o disponível mesmo para armazenamento do aplicativo, é necessário conectividade com a internet, versão do aplicativo a mais recente disponível na loja, e acesso à internet ativa e estável, e atualizações e suporte de atualizações regulares do aplicativo. Em relação às metodologias ágeis, foi utilizado o Scrum, onde a gente usa os ciclos de desenvolvimento mais curtos, as entregas bem definidas, o foco na melhoria contínua dos processos, o alinhamento da equipe, simplicidade de identificar os erros e a flexibilidade e facilidade para fazer as adaptações. Então, utilizamos o board do Trello, a ferramenta Trello, para fazer a organização, onde a gente usa o Kanban e a gente trabalhou em sprints, tudo como manda, e também com as cerimônias do Scrum. Em relação à usabilidade do sistema, utilizamos no projeto algumas heurísticas de Nielsen, que são elas, né? A visibilidade do status do sistema, que diz que o usuário deve estar ciente dos passos, né, que foram e devem ser realizados através de feedbacks constantes do sistema. A compatibilidade entre o sistema e o mundo real, então a linguagem do sistema tem que estar de acordo com a utilizada no modelo mental do usuário, então a gente conversa diretamente com o usuário na mesma linguagem em que ele fala, né, geralmente. A consistência e padrões, então o sistema fala a mesma língua o tempo todo, então evitando que ele crie padrões diferentes, tipo de botão, por exemplo, sempre que é o botão de enviar, é o botão de enviar e não um outro nome para aquele mesmo botão. E um design estético e minimalista. Então, as informações contidas da tela do usuário são sempre sucintas e só as necessárias para ele conseguir entender o funcionamento mesmo ali da tela. Falando agora sobre o modelo entidade-relacionamento, também chamado de modelo MER, né? Ele é um modelo conceitual utilizado na engenharia de softwares que descreve o objeto, né, as entidades envolvidas no domínio de negócio e as características, os atributos, né, e como eles vão se relacionar entre si. Então, aqui a gente consegue ver no modelo entidade-relacionamento o usuário se relacionando com a tarefa, então o usuário cria a tarefa,
O usuário também se relaciona com o flashcard, então o usuário cria o flashcard e a tarefa se relaciona com a disciplina. A tarefa está em uma disciplina. Falar sobre o dicionário de dados, que é uma coleção estruturada de informações sobre os dados utilizados em um determinado contexto do sistema. Ele fornece uma descrição detalhada dos elementos de dados, seus atributos, relacionamentos, formatos e regras de negócios associadas. O objetivo principal de um dicionário de dados é fornecer uma referência centralizada e abrangente para garantir a consistência, precisão e entendimento dos dados utilizados no sistema. O exemplo de dicionário de dados, por exemplo, a entidade. É o nome da entidade, definida nos modelos lógicos de identidade e relacionamento e utilizado na criação dos bancos de dados. Atributo. Atributos são as características das entidades. Tipo. É o tipo de dado que o atributo representa, por exemplo, data, texto, numérico e assim por diante. Tamanho. O tamanho é atribuído apenas a atributos do tipo texto e tem por finalidade indicar a quantidade máxima de caracteres definida para este atributo. Requerido. Indica se o campo é ou não obrigatório. Em caso positivo, o mesmo deve ser sempre inserido. Domínio. Como deve ser preenchido o campo? Por exemplo, em um campo com um domínio maior que 0, o valor inserido deve ser no mínimo 1. Em caso nulo, qualquer valor daquele tipo será aceito. Descrição. A descrição é de qual finalidade do atributo para que ele foi criado. Nesses slides nós temos o dicionário de dados criados para o nosso aplicativo. Por exemplo, aqui tem a tabela da entidade usuário, onde mostra os atributos, o tipo, o tamanho, requerido, domínio e a descrição que foi explicada anteriormente. E aqui temos o dicionário de dados da entidade tarefas. Plano de testes. O plano de testes consiste em uma série de casos de teste que abrangem diferentes funcionalidades de um sistema. Os casos de testes do nosso sistema são os seguintes. Vou fazer um breve resumo. Caso de teste 1, cadastro de usuário, pré-condições, estar na tela de cadastro, procedimentos, acessar a tela de cadastro de usuário, preencher todos os campos obrigatórios, clicar no botão cadastrar e verificar se o sistema exibe uma mensagem de confirmação de cadastro. Resultado esperado, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação de cadastro e o novo usuário deve constar na lista de usuários cadastrados. Caso de teste de 2, login de usuário, pré-condições, o usuário deve estar previamente cadastrado, procedimentos, acessar a tela de login, preencher os campos de usuário e senha com dados válidos, clicar no botão entrar e verificar se o sistema redireciona para a tela inicial. Resultado esperado, o usuário deve conseguir fazer o login no sistema. Caso de teste 3, criação da disciplina, pré-condições, o usuário deve estar logado no sistema, procedimentos, acessar a tela de criação de disciplina, preencher os campos obrigatórios, selecionar a cor da disciplina, clicar no botão criar disciplina e verificar se o sistema exibe uma mensagem de confirmação. Resultado esperado, a nova disciplina deve constar na lista de disciplinas do usuário selecionado. Caso de teste 4, criação de tarefas, pré-condições. O usuário deve estar logado no sistema. Procedimentos: acessar a tela de criação de tarefas, preencher os campos obrigatórios, nome, descrição, data de entrega, clicar no botão criar tarefa e verificar se o sistema exibe uma mensagem de confirmação. Resultado esperado: a nova tarefa deve constar na linha de tarefas do usuário selecionados. Também temos depois o caso de teste de edição de tarefa, caso de teste de remoção de tarefa, o caso de teste de marcar tarefa como concluída, visualizar calendário. E esses casos de testes abrangem diferentes funcionalidades do sistema, desde o cadastro de usuários, como nós vimos, e até a visualização de tarefas no calendário, e verificam se o sistema se comporta corretamente em cada uma dessas situações. Referente à disciplina de ética e responsabilidade profissional, ela foi de extrema importância durante o desenvolvimento do software, tendo em vista a possibilidade de tomar decisões éticas, bem como considerar o impacto social de suas ações, construir confiança e preservar a reputação, cumprir regulamentações e refletir sobre dilemas éticos complexos. Tendo isso em vista, a gente elaborou o contrato social, que é de suma importância para qualquer empresa, pois é nele que são estabelecidas as bases legais e as regras que regarão o funcionamento e a relação entre os sócios. E ele serve também como um instrumento de proteção e segurança jurídica, garantindo que todas as partes envolvidas tenham seus direitos e deveres claramente definidos. Além disso, o contrato social também define a estrutura da empresa, estabelecendo sua razão social, objeto social, capital social, distribuição de lucros,
responsabilidades dos sócios, entre outros aspectos essenciais. E, por fim, a gente também elaborou o contrato de prestação de serviço, que é de extrema importância também tanto para o prestador quanto para o cliente. Ele estabelece as bases e os termos do acordo firmado entre as partes, definindo responsabilidades, os direitos e as obrigações de cada uma delas. A principal importância, pode-se dizer, que desse contrato está na segurança jurídica que proporciona. Então, ao estabelecer claramente as condições e os termos do serviço a ser prestado, ele evita mal-entendidos e possíveis conflitos futuros. Isso garante que ambas as partes estejam cientes de seus direitos e deveres, minimizando riscos e protegendo os interesses envolvidos. Referente à auditoria de sistemas, focamos em tópicos que são de extrema importância para o desenvolvimento do software. O primeiro deles é o controle de mudanças. E o que seria na íntegra? São, basicamente, alterações que podem ocorrer no ambiente computacional do aplicativo. Então, para garantir a estabilidade e a integridade do sistema, é importante seguir os seguintes pontos. O primeiro é documentar todas as modificações. Todas as alterações devem ser devidamente documentadas e implementadas somente após a aprovação. Posteriormente, temos a opção de avaliar o impacto das mudanças, porque antes de implementar as mudanças é necessário avaliar o impacto que elas terão no sistema, assim como os possíveis efeitos de não as implementar. Temos também que definir os recursos necessários. É extremamente importante identificar e disponibilizar todos os recursos necessários para a implementação das mudanças, incluindo recursos futuros. Tem também que testar exaustivamente, porque antes de colocar as mudanças em produção, é necessário também realizar testes completos e rigorosos nos programas afetados para garantir o seu correto funcionamento. Preparar um plano de restauração, que é extremamente fundamental, um plano de contingência para restaurar a situação anterior, caso algo dê errado durante a implementação das mudanças. Estabelecer procedimentos de alterações de emergência, porque em casos de alterações de emergência devem ser estabelecidos procedimentos específicos para lidar com essas situações de forma ágil e eficiente. Impedir novas alterações após teste e aprovação. Então, após a realização dos testes e aprovação das mudanças, é importante impedir qualquer nova alteração para evitar interferências indesejadas. Planejar a mudança, no caso, as mudanças, porque as mudanças devem ser cuidadosamente planejadas para minimizar impactos e garantir uma transição suave. Comunicar antecipadamente. Todos os envolvidos devem ser comunicados com antecedência sobre as mudanças e seus impactos para evitar surpresas e garantir uma transição adequada. Controlar versões do software, então é fundamental manter o controle das versões de software atualizadas, garantindo que apenas as versões aprovadas e testadas sejam implementadas. E, por fim, atualizar documentações. Então, todas as documentações relevantes devem ser atualizadas para refletir as mudanças implementadas, assegurando que a documentação esteja alinhada com a versão atualizada do sistema. Outro tópico de auditoria são os termos de uso, que são de extrema importância também em qualquer aplicativo ou plataforma online, pois estabelecem as regras e condições que regem a relação entre o provedor do serviço e os usuários. Então, esses termos descrevem as responsabilidades, direitos e obrigações de ambas as partes, estabelecendo as bases para o uso adequado e seguro da plataforma. Outro tópico extremamente importante é a política de privacidade, que no caso reside no fato de que ela fornece transparência aos usuários sobre como as suas informações serão tratadas. Ela esclarece quais dados serão coletados, como serão utilizados e se serão compartilhados com terceiros. Então, isso permite que os usuários tomem decisões informadas sobre o uso da plataforma e possam controlar suas informações pessoais. E, por fim, a gente tem a nossa internacionalização. Então, para que isso acontecesse no nosso aplicativo, além do português brasileiro, foram escolhidos também mais 3 idiomas: o inglês, o espanhol e o francês. E com ele podemos gerar automaticamente uma classe que irá puxar as traduções de cada palavra por meio de arquivos com extensão ARB, que no caso é Application Resource Builder, pré-criados com as palavras e textos usados no aplicativo, traduzidos para cada idioma escolhido. E estes arquivos funcionam como um arquivo JSON, armazenando dados por meio da estrutura chave-valor. Então, com isso, é só acessar as palavras desejadas por meio de um getter estático da classe
e deixá-los nos lugares dos textos da aplicação. Ela então irá reconhecer o idioma atual selecionado. Na falta deste, ele utiliza o idioma do sistema e irá mostrar os textos traduzidos. Agora iremos mostrar nosso aplicativo em funcionamento. Bom, falando um pouco sobre a aplicação agora, mostrando ela, né? Essa é a tela inicial. Para fazermos um cadastro, iremos nessa tela, colocamos um nome, um e-mail, uma senha. Temos que aceitar os termos de uso e política de privacidade para continuar. Elas se encontram em PDF aqui já no aplicativo. Aceitando, fazendo o cadastro, sem você tem que conferir. Fazendo o cadastro agora, já entramos diretamente no app. Não tem nada, né, nesse usuário, então eu vou entrar em um outro agora, que a gente já tem alguns exemplos para utilizar. Seria esse daqui. Já seria na tela de login, né? Beleza, essa é a nossa tela inicial, né? Que aí tem um calendário já para você dar uma olhadinha. Os pontos verdes são os dias que tem alguma atividade. Por exemplo, aqui clicamos, temos uma atividade de auditoria. Aqui temos uma entrega do PI de direito de software e assim vai. Aqui em cima temos também o menu, que aí tem o botão de sair, e tem o idioma. Aqui a gente tem disponível 4 opções de idiomas, né? O espanhol, o português e etc. Eu vou deixar em português mesmo. Beleza. Agora, mostrando um pouco sobre as disciplinas, né? Aqui temos algumas já disciplinas cadastradas, cadastramos antes, que basicamente são as disciplinas desse semestre, né? Clicando nela você já vê as atividades que tem apenas dela, mas, por exemplo, para adicionar uma disciplina é só ir aqui e colocar uma nova disciplina, por exemplo, trabalho, professor, colocar o nome do professor que, né, tá cuidando do nosso PI. Aqui você pode escolher uma cor para a disciplina, colocar essa cor aqui e salvar. Beleza, ela aparece aqui, podemos editar ou remover. Em tarefas temos algumas tarefas, elas ficam divididas em duas abas, as pendentes e concluídas. Nelas podemos clicar e dar uma olhadinha na descrição dela, a data de finalização, como ela se encontra, né? E também podemos alterar sua conclusão. Podemos colocar, por exemplo, que ela está a 40% de ser concluída, ou podemos colocar que ela está a 100%, por exemplo. Quando ela vai para 100%, ela já entra aqui em concluídas, mas podemos voltá-la clicando no botãozinho de check. Ela volta para 0% e se quisermos já finalizar a tarefa, podemos também, de uma vez, né, sem ir para cá e mexer aqui, podemos só clicar aqui na bolinha também, que ela dá um check e vai para a aba de concluídas, tá bom? Assim como a disciplina podemos editar ou removê-la. Temos também os filtros, por exemplo, deixa eu voltar esse daqui, vou colocar um filtro de laboratório de direito de software, só mostra essa disciplina, podemos limpar. Auditoria de disciplinas de sistemas só mostra essa tarefa e assim por diante. Temos também uma aba de flashcards, que é basicamente para estudo ou para lembrar certas coisas úteis no dia a dia do estudante. Por exemplo, temos algumas perguntas já cadastradas aqui, o que são microserviços, aí você clica, ele vira e dá a resposta para você. Aqui o que é o padrão singleton, a mesma coisa. Os flashcards você mesmo pode adicionar, tá? Fazer uma pergunta e criar um por um. Ele também dá para remover o flashcard atual, por exemplo. Beleza. E basicamente o aplicativo ele é simples e direto, né? Deixa eu só colocar uma atividade para dar uma olhadinha também, ó. Por exemplo, entrega API, outra entrega API. Vai ser um trabalho, disciplina de PI, já tinha criado, data de finalização 8, até amanhã. Beleza, salvamos, ela aparece aqui.
Estamos chegando ao final da nossa apresentação e vamos para a nossa conclusão. Bem, o gerenciamento eficiente do tempo é crucial para a produtividade e prevenção de urgências. Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, adquirimos conhecimentos e nos amadurecemos, desde a análise dos requisitos até a escolha das melhores técnicas. Utilizamos diagramas UML e MER para orientar a implementação do código, além de desenvolver scripts de banco de dados para manipulação dos dados. Embora tenhamos enfrentado alguns desafios que resultaram em atrasos, encaramos essa dificuldade como oportunidades de aprendizado para futuros projetos. Agradecemos sinceramente aos professores da FATEC por seu valioso apoio e estamos confiantes de que conquistamos uma valiosa experiência que nos prepara para o mercado de trabalho, continuando a aprimorar nossas habilidades lógicas e interpessoais. Do grupo aos professores da FATEC, o nosso mais sincero obrigado.